É, é, Lula, eu fiz aqui várias anotações, mas elas foram caindo conforme a entrevista foi se enrolando. O senhor falou sobre tudo, então... Mas mesmo assim eu queria só fazer uma observação sobre a questão da democratização da mídia, que é um tema que unifica toda a blogosfera, que é um pensamento que eu tive recentemente, um insight, porque geralmente se fala, por exemplo, por parte do governo, por parte sua, que a questão da mídia ela é importante para você informar o povo sobre os feitos do Estado, para dar voz ao Estado. Só que eu acho que às vezes a gente esquece, por exemplo, que uma mídia mais democrática ela também seria importante para dar voz ao legislativo, que produz muita coisa e que a população não sabe, e, sobretudo, não só dar voz, para dar ouvidos ao Estado, para o Estado auscultar os anseios da população. Aí a gente volta nessa questão das manifestações de junho, que uma das bandeiras mais importantes foi a questão da mídia, que obviamente, a mídia não falou isso, que os jovens, às vezes muito novos, eles cantavam um refrão, que era "a verdade é dura, a Globo apoiou a ditadura". E eu fiquei filosofando sobre aquilo, por que esses jovens de 20 anos, que nem viveu a ditadura, vai cantar que a verdade é dura, a Globo apoia a ditadura? Por que ele tem esse anseio? Né? Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Né? E outra coisa que é ligada a essa questão é a questão que ninguém falou, então acho que é um tema importante para o senhor comentar, é sobre a espionagem americana, que ela ativou todas as teorias, reativou as teorias de conspiração que estavam adormecidas. Primeiro foi o Wikileaks, né? Na época se brincava, todos aqueles malucos dos anos 60 que falavam que a CIA era culpada de tudo, todos eles foram vingados, porque o Wikileaks ele acabou dando razão a muita gente. E agora, com o Snowden, o Snowden, ele, numa das entrevistas, ele fala uma coisa muito séria, que a espionagem americana não era feita só para espionar, espionar é normal, todo país espiona. Os Estados Unidos tinham montado programas que eles quebravam sigilos de milhões de pessoas, a gente sabe que quebrou inclusive no celular da presidente da República e da Petrobras, para controle de comportamento, para controle de... Isso aí agora, com essas revoltas na Ucrânia, por exemplo, e na própria Venezuela agora, naquela segunda revolta do Egito, voltaram algumas teorias de conspiração em que você eventualmente pode ter aí uma participação novamente aí do Império, né? Novamente dando um golpe. Isso aí são teorias de conspiração que a gente sabe. Por exemplo, a gente está fazendo 50 anos de golpe esse ano. Aí, por exemplo, hoje a gente sabe que teve uma pesquisa do Ibope, em 64, dizendo que o Jango era altamente popular e que as reformas de base eram altamente populares. E, no entanto, semanas depois, tem um golpe, ele cai e ninguém reclama nada. Qual mistério? Por que o presidente popular caiu? Então, o senhor está tranquilo, mas a gente continua muito preocupado, sabe? E a gente está na linha de frente da guerra, lidando com milhares de internautas, respondendo, tentando fazer aí uma frente de combate às ideologias conservadoras da grande mídia. E a gente está sempre preocupado com isso, com a possibilidade por exemplo, agora, se os Estados Unidos era poderoso em 64, o poder que ele tem hoje é muito maior. Ele tem instrumentos muito maiores. E a gente, por exemplo, ficou preocupado com a questão do STF, porque a mídia, como ela não consegue conquistar mais o poder através do voto, é muito mais fácil para ela convencer alguns ministros das suas razões e conquistar uma vitória no STF que ela não conseguiu através das urnas. Então,
Minha pergunta é, basicamente, o que você acha? Você acha que realmente a gente está tranquilo? Ou você acha que a democracia brasileira ainda precisa se consolidar, ainda oferece algum risco em função desses fatores que existem hoje? Vamos ver por etapa aqui o seguinte. Eu de vez em quando, eu costumo dizer que em política vale tudo. A única coisa que não vale é negar a política. Porque toda hora que você nega a política, o que vem depois é pior. Eu poderia pegar o Egito, por exemplo. Todo mundo ficou maravilhado quando o povo do Egito derrubou o Mubarak. Tá? Eu, se pudesse, tinha derrubado o Mubarak antes, porque eu conheci ele, eu não gostava dele, ele nem gostava de mim. Toda reunião ele era mal encarado, não conversava com ninguém, sabe? E estava lá há 30 anos como ditador, só os americanos achavam que ele era democrata. Tanto é que o Obama foi lá fazer um discurso para falar qual era o discurso dele para o Oriente Médio, lá, sabe, do Cairo. Bom, quando ele cai, eu fui até convidado para ir a Doha, eu fui lá no Catar fazer um debate com a juventude, sabe, do Egito, da Tunísia, provocado pela Al Jazeera, que também é um canal de televisão muito democrático, sabe, fora do Catar. No Catar, sabe, pouco democrático, quase não dá muita notícia do Catar. Mas é assim o mundo. Aí derruba o Mubarak, tá? Muito bem, derrubaram um ditador, o povo foi para a rua, derrubou um ditador. Aí elege o Morsi, que representa a Irmandade Muçulmana. Mas ele foi eleito democraticamente. Ou seja, depois, não sei aonde é que o Morsi errou, que o povo foi para a rua para derrubar o Morsi. Derrubou o Morsi. Quem é que volta? Os militares outra vez. Os militares outra vez. Agora os militares estão matando muita gente da Irmandade Muçulmana, ou seja, eles estão, sabe, tendo uma prática igual a que eles condenavam no Morsi. Qual é a lição que eu tiro disso? É que somente a democracia é que pode a gente evitar esses vai e vem dos abusos. Vamos pegar o Iraque, que é o exemplo. Eu não esqueço nunca, eu já contei muitas vezes, mas é sempre bom contar, sempre imaginando que tem um jovem na internet que tem 17 anos e que não sabe de nada, porque eu nunca falei com ele, essas coisas. Tá? Mas dia 10 de dezembro de 2002, eu fui ao Bush. Eu tinha sido eleito presidente, não tinha tomado posse. Quando eu cheguei no Bush, ele estava da cor dessa capa aqui, falando da necessidade de combater o terrorismo. Sabe, de pegar o Bin Laden, sabe, e o símbolo que ele tinha que derrotar era o Saddam Hussein. E falou para mim uns 40 minutos sobre a questão do Iraque, a questão do Saddam Hussein, falou. Quando ele cansou de falar, eu ficava pensando, pô, eu vou embora sem falar nada, só ele falou. Eu vim aqui para escutar, eu que estava acostumado a falar muito aqui no Brasil. Aí quando ele terminou de falar, eu falei, presidente, olha, eu queria lhe agradecer, queria dizer para o senhor o seguinte, o Iraque fica a 14 mil quilômetros do meu país. Eu não tenho nada contra o Saddam Hussein, ele não me fez nada. A minha briga no Brasil é outra guerra, é a guerra contra a fome. E essa guerra eu sei que eu vou vencer. Porque se cada brasileiro tomar café, almoçar e jantar, sabe, já estou por satisfeito. Pois bem, foi lá e invadiu o Iraque, matou o Saddam Hussein, sabe? O que aconteceu no Iraque? De lá para cá. Qual é a democracia do Iraque? Qual é a paz do Iraque? As pessoas pensam que podem criar paz por decreto, democracia por decreto. É um processo. É um processo. E ali eu acho que tem dois culpados. Os americanos que invadiram, o Saddam Hussein que mentiu para o povo e não teve coragem de dizer que não tinha arma química. Porque era muito mais fácil dizer, gente, eu não tenho, pode vir aqui fiscalizar, deixa meu país livre. Não. O cara mentiu o tempo inteiro, contou bravata o tempo inteiro, sabe? E na hora que tinha que provar, não tinha nada. E acabou com o país. O que aconteceu no Iraque? Qual é o processo democrático que tem no Iraque? Quantas pessoas morrem por dia no Iraque? A mesma coisa foi na Líbia. Qual é a explicação da invasão da Líbia? A quem que o Gaddafi estava fazendo mal?
no momento que ele estava mais democrático da vida dele a nível internacional. Foram lá e mataram o Gaddafi. O que sobrou na Líbia? Quem é que comanda? Qual é a democracia? Quanto de mercenário tem lá? Por que eu estou dizendo isso, companheiro? É porque se essa meninada no Brasil não aprender de que somente através do exercício da política e do exercício da democracia na sua plenitude, e a democracia significa você aprender a conviver com os contrários, significa um corintiano ter coragem de ir com um palmeirense assistir um jogo de futebol, significa no mesmo domingo, no mesmo banco, no mesmo estado, estar um corintiano, um São Paulino, um palmeirense, abraçado assistindo o jogo. Não é cada torcida num canto. Ou quando o time tem o mando do jogo, tem metade do campo cheio e metade vazio. Onde é que nós vamos construir uma sociedade civilizada e democrática desse jeito? Então, eu acho que nós temos que aprender que a democracia é uma coisa extraordinária. E eu amo a democracia porque sem democracia eu não teria chegado ao poder. Não teria chegado ao poder. Tá? Foi graças à democracia que eu cheguei. Então eu acho que não tem nada melhor do que isso. Mas, bem, agora nós temos que ter em conta que a gente precisa utilizar os meios de comunicação para várias coisas. Eu comecei essa entrevista dizendo que vocês têm que começar uma campanha, já que vocês conquistaram a neutralidade da internet, de conquistar agora a neutralidade dos meios de comunicação. Eu não estou nem pedindo para você fazer campanha a favor ou contra, é só o seguinte, sabe? Veja, porque nós governantes, veja, nós obviamente que queremos que a mídia não seja chapa branca, porque não interessa. É uma ilusão alguém pensar que ter uma televisão falando mal dele o dia inteiro vai ajudar. Se a internet falar bem, o dia inteiro não interessa, se falar mal o dia inteiro não interessa. Porque as pessoas nem acreditam quando fala muito bem e nem acreditam quando fala muito mal todo dia. É assim a vida e é bom que seja assim. Então eu acho que você tem a TV Câmara, que tem um funcionamento, já é razoável, você tem a TV Senado, você tem a TV Justiça, a TV não sei das quantas. Nós só não conseguimos fazer uma TV no Executivo. Eu tinha um sonho, é uma frustração que eu tenho de fazer uma TV internacional para fazer com que o Brasil fosse divulgado lá fora, sabe? Um pouco mais. Você já assistiu algum programa da televisão brasileira no exterior? Ô, gente, você vai na África do Sul, você liga a televisão, é o programa que você assiste aqui 3 horas da tarde, gente matando gente, polícia correndo atrás de gente. Se tem um turista da África do Sul querendo vir passar o lua de mel no Brasil, ele liga a televisão, ele não vem mais daqui, vai para as Ilhas Maldivas, ou seja. Então eu acho que nós deveríamos ter um canal de televisão. Não conseguimos fazer. Eu não consegui fazer, acho que a gente não teve a compreensão. E quando eu viajo o mundo, eu vejo a Telesur. Ô Franca, a Telesur, você assiste ela em Paris, você assiste ela em Londres, você assiste ela em Milão, em Roma. É a única coisa que você tem da América Latina, na Europa, hoje é a Telesur. Quando o Brasil poderia ter. Tentei fazer convênio com a televisão espanhola e com a televisão portuguesa, sabe? Depois o processo burocrático atrapalhou um pouco, sabe? Mas não foi possível. Mas o meio de comunicação, ele é muito importante e ele será muito mais importante quando ele for globado. É importante lembrar que televisões importantes neste país não acreditavam nas diretas. Precisou o povo ir para a rua. É importante lembrar que nos anos 70, nas assembleias da Vila Euclides, a gente gritava uma palavra de ordem que vocês sabem. Eu não vou citar aqui para não fazer merchandising.